Bem, agora nós vimos no primeiro bloco a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Agora a gente vai estudar a segunda lei de Newton, que é a única que nós temos um pouquinho de fórmula. Vocês gostaram dessa, né? Porque na primeira e na terceira a gente não vai trabalhar com fórmula. Antes da gente falar da segunda, a gente vai falar um pouquinho da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Essa você já ouviu várias vezes alguém falar, né? Que sempre que tem uma ação, pode ter uma reação. O Newton provou que isso sempre vai acontecer. Se eu aplico uma força num corpo, eu sempre vou obter uma reação. E como que nós vamos ter? Nós vamos ter um par de força. Uma que é a ação e a outra que é a reação. Pela lei de Newton, nós dizemos que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos contrários. A lei da ação e reação também é um par de forças, elas são aplicadas em corpos diferentes, porque a gente já viu que se eu tenho duas forças iguais aplicadas sobre o mesmo corpo em sentidos contrários, uma força vai anular a outra. Nesse caso, a ação e reação não anula uma a outra, porque uma é aplicada sobre um corpo, por exemplo, eu empurrando minha mão aqui, esta mão aqui, eu estou aplicando a ação. Ao mesmo tempo, esta outra mão que está recebendo a reação, ela vai aplicar uma força igual. Isso explica por que nós, quando seguramos numa parede, nós não atravessamos a parede, tá ok? Então, a ação e reação são aplicados em corpos diferentes. Nós temos vários exemplos aí que nas brincadeiras do dia a dia a gente já viu. Por exemplo, duas pessoas que estejam, por exemplo, de patins e estão paradas. Se uma empurra a outra, uma está parada, a outra empurra. A lógica pareceria que apenas aquela que foi empurrada entra em movimento. Porém, a gente verifica que isso não ocorre, que além daquela que foi empurrada, a que empurrou também vai se movimentar, só que ela vai no sentido contrário à da primeira. Então você diz assim, mas elas vão com a mesma velocidade? Provavelmente não, porque dificilmente as duas têm a mesma massa, tá ok? Isso vai ser explicado exatamente pela segunda lei de Newton, que também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Nós temos outros exemplos dessa terceira lei de Newton, que é o caso, por exemplo, de um foguete no espaço. Que sempre é uma pergunta, né? Se não tem ar no vácuo, como é que ele consegue se movimentar um foguete? Ele consegue isso porque quando o motor do foguete é ligado, ele joga uma resultante da combustão, um gás para trás. Quando essa daí é a ação. E pela reação, por causa dele ter jogado esse gás para trás, ele vai à frente. Então, lá no espaço, não haveria necessidade de o motor ficar o tempo todo ligado. Por isso mesmo, nós vemos esses filmes de ficção, que os motores ficam ligados o tempo todo. Não tem sentido, porque senão só aumentaria a velocidade no decorrer do tempo. Então, nesses filmes, quando a gente observar, não há necessidade. Ele atingiu a velocidade que quer, ele pode desligar o motor e, consequentemente, o motor de foguete, e ele vai sempre à mesma velocidade, que é o caso do movimento retilíneo uniforme. Bem, num barco a remo, o remo empurra a água para trás e a força de reação da água empurra o barco para frente. Esses são alguns exemplos da ação e reação. O par ação e reação representa a interação entre os corpos, sendo que uma aplicada num corpo e a outra aplicada no outro. Isso é sempre importante para a gente não confundir achando que a resultante vai dar zero. Tem sempre a mesma direção, ela própria e sua componente, porém com sentidos contrários e com a mesma intensidade. Ela e a sua componente, a ação e a reação. Bem, agora vamos falar a respeito da segunda lei de Newton, que eu falei do exemplo do patins, né? Um patinador empurra o outro e os dois acabam se movimentando. Porém, os dois não vão exatamente com a mesma velocidade, porque vai depender da massa que ele tem. Porque quanto maior é a massa desse corpo, menor vai ser a quantidade de movimento que ele vai ter.
Bem, essa segunda lei de Newton, ela é dada uma formulazinha, que ela diz que essa variação de velocidade, como a gente viu nas aulas anteriores, vai determinar uma aceleração. Essa aceleração positiva, né, podendo ser positiva ou negativa. E essa aceleração vai depender da força que é aplicada e vai depender da massa. E nós dizemos que essa aceleração ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. O que quer dizer diretamente proporcional? Diretamente quer dizer, aumentou uma, também vai aumentar a outra. Inversamente, se aumenta uma, diminui a outra. Então, nós vamos chegar à seguinte formulazinha do princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Força dada em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, isso no sistema internacional. Talvez seja uma das formas mais conhecidas da física. E nós vamos sempre lembrar que esse diretamente é que os dois lados vão estar por exemplo, no mesmo, ou em cima ou embaixo, ou seja, no numerador ou no denominador. Então, por exemplo, se eu isolar o A nessa fórmula, nós vamos ter A é igual a força dividido pela massa. Fica óbvio, se a força for o maior possível, maior vai ser a aceleração. Agora, como a massa está no denominador, se eu aumento a massa, o que vai acontecer com a aceleração? Vai reduzir. E isso mostra o enunciado, que a gente vai relembrar o enunciado da segunda lei de Newton, que a aceleração adquirida com o corpo é diretamente proporcional à força. Maior a força, maior a aceleração. E inversamente proporcional à massa. Quanto maior é a massa, menor é a aceleração e vice-versa. Se diminui a massa, aumenta a aceleração. Lembra que eu falei a diferença entre peso e massa? Agora vai ficar bem mais claro para nós. Relembrando, massa é a quantidade de matéria. O peso é a ação do campo gravitacional sobre essa massa. Então, nós vamos agora determinar a expressão que vai determinar a força-peso de um corpo. Que o peso, que é uma força, então no lugar da força a gente coloca o peso, é igual a massa vezes a aceleração. No caso do campo gravitacional, é a aceleração da gravidade. Então, peso é igual a massa vezes a aceleração. Onde o peso é dado em Newton, a massa é dada em quilograma e a aceleração da gravidade local, que é dado pelo G, que é metro por segundo ao quadrado. E relembrando que esse peso pode variar de local para local. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Curitiba, neste momento, um determinado peso. Por exemplo, se eu for acima, por exemplo, no Monte Everest, o peso vai mudar porque a aceleração da gravidade também está mudando. Se por um acaso quiser perder peso rapidamente, que é um sonho da grande maioria da população, é só eu ir para a Lua, lá eu diminuo o peso. Só que quando eu voltar para a Terra, eu volto com a mesma massa e quando eu vou medir, vou ter o mesmo peso. Então não se resolve simplesmente viajar de uma posição para outra. Precisamos malhar para perder massa, porque o peso a gente pode perder, mas recupera logo depois. Agora a massa tem que tomar cuidado e malhar. Outro conceito importante para nós é a força centrípeta, que é a designação dada para qualquer força que faça com que o corpo faça uma curva. Por exemplo, um carro consiga fazer uma curva. A força gravitacional, por exemplo, que mantém um satélite em órbita, que ele faz a órbita em torno da Terra. A força de atrito é um outro exemplo que faz com que o carro se mantenha na curva. Se não houvesse essa força centrípeta junto com a força de atrito, o carro poderia sair numa curva. Lembrando, o movimento circular das aulas anteriores, nós temos a aceleração centrípeta, que não faz aumentar a velocidade, só faz com que o corpo faça a trajetória curva, vai ser a aceleração centrípeta igual a v ao quadrado dividido pelo raio da curva. Substituindo agora na nossa formulazinha, que F é igual a m vezes A, essa força é a força resultante, relembrando, porque se tiver mais de uma força, eu tenho que fazer a resultante dela. No lugar da aceleração, nós vamos colocar o v ao quadrado dividido pelo r. E essa força vai ser dado o nome de força centrípeta. Então, a formulazinha vai ficar: força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Você já deve ter ouvido o termo centrífuga.
Então existe uma força centrífuga? Existe sim, mas ela não é a mesma coisa que a força centrípeta. A força centrífuga é uma força que aparece somente dentro dos corpos que estão no movimento circular, para que a terceira lei de Newton também seja válida. Portanto, ela não existe se observarmos um movimento de fora. Teríamos sim que nos transportarmos para o local desse corpo que está se movimentando para conseguirmos ver esta força centrífuga. A designação de centrifugar das máquinas de lavar está correta com relação às roupas que estão grudadas nas paredes durante o processo de centrifugação, que essa é a palavra onde aparece esse termo centrifugar. Bem, gente, o nosso tempo está estourando. Infelizmente, esse assunto é bastante interessante. Agora eu peço para vocês pegarem as atividades e lerem e estudarem bastante, que esse assunto, em qualquer vestibular, do Iapoque ao Chuí, é cobrado com certeza, gente. Essa de 10 questões sempre que normalmente os vestibulares têm, pelo menos uma com certeza vai cair. Então, você tem 10% de chance de acertar uma questão do vestibular de física, que isso já é um número considerável, se estudar bem esse conteúdo. Estude, pergunte para os seus colegas, faça grupo de estudos e com certeza esse assunto é barbada, vai cair no vestibular e você precisa estudar bastante. Se divirtam fazendo as atividades, porque se divertindo-se fazendo a atividade, você vai aprender ainda mais. Até a próxima aula, nos encontramos lá.